Obrigado, Dario. Imagina, Paula, eu que agradeço o convite aí, estar aqui com vocês hoje, conversando e participando desse evento que eu tenho acompanhado aí desde o começo, que tem sido muito bacana. Então, acho que a gente já tem quase 10 minutos que começamos, né? Que passado da hora. E, Dario, então, você é psicólogo, professor da Unicamp. Quer contar um pouquinho mais de você primeiro? Isso. Então, eu sempre tive um grande envolvimento aí com a pesquisa, desde a graduação de psicologia, né? Eu fui bolsista de iniciação científica, sempre tive essa participação. Depois eu fiz meu mestrado em avaliação psicológica e o doutorado eu tinha decidido em fazer fora do país, né? Eu sempre quis essa oportunidade de morar fora, viver outra cultura, né? E durante o meu mestrado eu tive a oportunidade de conhecer o Carlos Colares, que estava aí semana passada, né? Que ele fazia o doutorado dele na mesma instituição que eu fiz o meu mestrado, né? E eu tinha 2 lugares para ir no meu doutorado, quando de repente eu recebi um convite do René, que é um cardiologista lá de Groningen, né? Que o Carlos tinha me indicado para ele por causa do programa Ciências Sem Fronteiras, que ele estava procurando brasileiros que pudessem fazer o doutorado lá fora, né? E aí foi quando eu dei essa guinada aí na minha carreira, que eu conheci esse mundo aí do ensino em saúde, né, e me apaixonei, né, porque eu acho que tem várias pessoas muito legais, eu acho que é uma área que na prática está muito avançada aí, né, a gente olha o que a gente faz dentro da área da saúde, eu acho que é muito grande quando a gente compara as outras áreas, né, em termos educacionais, o que a gente consegue bolar. Só pensar, por exemplo, os rodízios clínicos que a gente tem dentro da graduação de medicina é um esforço gigantesco, né? E aí, no meu doutorado, eu trabalhei com aquisição de habilidades e o teste de progresso holandês, né? E lá eu tive a oportunidade de formar uma rede muito legal de pessoas internacionais, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Case, que é o chefe do Carlos, com o Lambert, que está na Austrália, né? A Debbie, que foi uma das minhas orientadoras também, o John Sanders, do Reino Unido, do Manuel, de Portugal. Acho que o Manuel todo mundo aqui deve conhecer, né? Que é da figurinha carimbada aqui no Brasil. Né? Está fazendo uma série de eventos também na Universidade do Minho, muito interessantes, né? Isso, ele recomeçaram agora. Ele está com o pró-reitor lá, né? Eu equivalente ao pró-reitor da graduação. E eles não pararam, então muitos eventos já estavam fazendo antes, né? O Manuel começou com essa parte de desenvolvimento docente dentro da universidade muito forte para implementar essa metodologia ativa que a gente tanto tem na medicina, mas talvez em outras áreas a gente tem bem menos, né? Então é um trabalho bem interessante, quem tiver interesse em conhecer melhor pode procurar aí na internet, chama IDEA, Minho, que já vai direto para o site deles, né? E aí... Não, pode falar, Paulo. Não, é que você só, assim, para resumir, você, da psicologia, você começou a olhar a questão cognitiva. Isso. Da questão cognitiva, você passou a trabalhar a questão de simulação e teste, né? De avaliação cognitiva. E aí você cai na educação médica, na educação em ciências da saúde, etc., das profissões da saúde, mas educação médica basicamente, né, inicialmente. Sim, basicamente eu trabalho aí com educação médica, né? Tudo que eu olho, toda pesquisa que eu faço é com um cunho cognitivo muito forte, né? Então, quando eu trabalho, por exemplo, com aquisição de habilidades e aquisição de competências, eu cientificamente olho isso numa visão cognitivista,
né, que talvez um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? Essa visão cognitivista que você fala seria alguma coisa tipo neurociência, não? Ou a questão mais cerebral mesmo, do funcionamento cerebral? Isso, eu trabalho muito com uma teoria que chama ciência da cognição, que ela, na verdade, ela trabalha com essa parte de modelagem cognitiva, que são modelos matemáticos, para predizer o comportamento, para predizer a ação da pessoa, e que está ligado com a parte de neurociência, né? Então, é um nicho bem específico, assim, da psicologia cognitiva, né? Eu acho que é só para deixar claro, porque às vezes a gente fala muito em habilidade, em competência, daí fala, né? Conhecimento, habilidade e atitude. E conhecimento, a pessoa geralmente liga a palavra cognitivo. Mas aqui o cognitivo tem um outro sentido. Não é o sentido de adquirir conhecimento. Exato, né? É o sentido de como o nosso cérebro funciona. Isso. Acho que é só para deixar mais claro também para as pessoas. Isso. E aí, hoje, você caiu na Unicamp. Caí. Quando eu voltei, né, eu sempre tive a vontade de voltar, né? Eu fui bolsista de mestrado, bolsista de doutorado, então eu sempre tive essa vontade de voltar e tudo que o governo investiu retornar para o Brasil, né, pelo menos uma parte. E por isso eu tomei a decisão de voltar. E aí eu pedi um projeto Jovem Pesquisador na FAPESP, né, e que foi aceito, e esse projeto está vinculado à Unicamp, né. E hoje, eu esqueci deixa eu parar de compartilhar a tela, vocês desculpem. E hoje você está no mestrado e doutorado, no programa, né, de clínica médica, no ensino na linha de pesquisa de ensino em saúde. Né? Exato. E aqui tem até a Loiane, que é sua aluna de doutorado, né, sua orientanda de doutorado. Sim. E daí, você pode falar um pouquinho mais dessa linha de pesquisa, da sua pesquisa dentro dessa linha, para a gente? Sim, claro. A Unicamp é uma das primeiras a ter esse tipo de linha de pesquisa, principalmente no doutorado, né? Tem um programa desse tipo. E pós-doutorado, já tem vários amigos nossos que fizeram pós-doutorado, a Maria Helena, a Edna, são gente muito capacitadas. Pessoas. Acho que um dos motivos que eu escolhi a Unicamp também, né, quando eu pedi o projeto, já pedi vinculado à Unicamp, foi que já existe essa estrutura, né, acho que a Eliana, a Angélica tiveram aí todo o mérito de construir essa linha, né, muito junto com o Fagner, a Eliana, né, então acho que isso é sempre bacana, né, porque as pessoas geralmente acham que não tinha muita coisa, né, mas já tem uma estrutura, já tem muita coisa que torna muito mais fácil a vida de pesquisador, inclusive tendo um programa de pós, né. E aí, atualmente, eu estou com 3 alunos de doutorado, um de pós-doc e um de IC, né. Uma delas é a Daiane, que está aqui com a gente, ela trabalha na parte de cuidados paliativos, né, na parte de ensino. Eu tenho o Anderson, que ele trabalha com a parte de educação permanente também, e tenho a Natália, que aí ela trabalha mais relacionado com o meu jovem pesquisador, com a minha formação, que é essa questão da aquisição de habilidades, como a gente pode melhorar esses treinamentos de habilidade, para que a gente não tenha só uma aquisição melhor, mas que os estudantes, de fato, retenham essa habilidade, né? Acho que um dos grandes problemas que a gente tem no ensino é que a gente tem um curso e aí os alunos não praticam, e aí quando eles precisam, eles esquecem, né? Eles não têm aquela habilidade necessária, conhecimento. Acho que aqui tem muitos docentes que já passaram por isso, né? E tem uma parte de simulação também, que a gente trabalha tanto tentando entender melhor como essa parte cognitiva funciona, né? Então, uma ciência mais da área básica aí que a gente pode chamar,
como nessa parte mais aplicada. Então, como que a gente pode fazer um desenho instrucional dos treinamentos simulados usando a psicologia cognitiva para melhorar essa aquisição, né? E trabalho também muito com a parte de avaliação, né? Pensando aí, por exemplo, qual que é a influência da taxonomia de Bloom na aprendizagem. E a parte de avaliação, eu sempre falo que, apesar de ter uma formação aí bem de psicometrista, né? Eu acho que essa linha de pesquisa já estou deixando para trás, e o meu foco na avaliação é sempre voltado para a aprendizagem, né? Então, eu quero entender como a gente pode usar a avaliação para, de fato, melhorar a aprendizagem do aluno, né? E não como uma forma de meramente avaliativa do conteúdo dele, né? E uma das coisas que eu estou trazendo para o ensino, e talvez aqui para a medicina também, é o uso do rastreamento ocular, né? Então, é um equipamento que ele vai seguindo os olhos das pessoas, né? Isso nos dá informação para onde eles olham, quanto tempo eles olham, todas essas questões. E aí a gente está aplicando isso tanto no treinamento simulado, por exemplo, para entender o que o aluno, quando ele toma uma decisão, para onde ele está olhando, quais são as informações que ele está olhando, o que ele está considerando, quanto tempo ele está prestando atenção, se ele olhou para o lugar certo. Então, são coisas interessantes que nós estamos começando a investigar aí. Muito interessante. Eu vi uma reportagem da Veja, deve ter uns 10 anos atrás, que falava sobre esse tipo de equipamento. Eu guardei essa Veja durante um tempão, mostrei para o Toffoli, aí da Unicamp, até pensamos em trabalhar alguma coisa antes dele ir para essa área, antes dele ir para a área de drogas ainda. Mas acabou não virando. Mas é uma área que eu acho interessante. Você assistiu, não sei se você tem Netflix ou vocês, mas esse fim de semana eu assisti The Social Dilemma. Né? É um documentário da Netflix que esse tipo de dispositivo seu, junto com a inteligência artificial que tem no YouTube, no Instagram, no Facebook, realmente vai dominar o que a gente quer, né? Vai começar a antever o que a gente quer e piorar ainda mais a situação, né? Eu brinco que eu sempre tento usar essa tecnologia para o bem, né? Não para o mal. E isso é um ponto bem interessante, Paulo, que essa questão do eye tracking, a gente sabe que os estudos, por exemplo, os experts, eles na verdade, eles preveem o que vai acontecer. E isso é algo muito interessante, né? Porque a gente sempre pensa que está reagindo, né? Mas, por exemplo, um cirurgião que é expert na área dele, ele já consegue prever algumas complicações. Isso são questões de milissegundos. Enquanto alguém que tem menos experiência, ele espera acontecer para depois pensar e depois tomar a decisão. Então, isso são coisas que a gente precisa cada vez melhor entender para que a gente possa melhorar o nosso ensino, né? E que, no caso, eu depois de assistir esse documentário, eu me senti muito dentro do Matrix, né? É um pré-Matrix esse estado que a gente está atual. Com o seu dispositivo vai só piorar um pouquinho. Mas eu queria voltar no... fala. Não, e assim, o rastreamento ocular está sendo muito popular para os jogadores de computador, videogame. Então, agora já tem computador que vem de fábrica com rastreamento ocular para os caras treinarem usando rastreamento ocular. O Matrix já está ali. Já está, né? Esse é o meu medo, porque quando a gente está sabendo na televisão, a coisa já tem 10, 15 anos, né? Mas eu queria voltar num ponto anterior, que eu acho que é importante também para as pessoas que estão aqui. O teste de progresso, desculpa, ele não surgiu na Holanda, mas provavelmente a Holanda é o país que mais marketing, mais uso faz do teste de progresso, e o Brasil, eu considero que é um segundo país a fazer um uso mais nacional, mais massivo do teste de progresso. Você tem experiência lá da Holanda,
né? Você trabalhou com pessoas que estão ligadas a essa questão lá, e você trabalha aqui ou tem contato, né, com esse mundo aqui no Brasil. Você vê uma diferença muito grande desse uso e do teste em si? Vejo sim, Paulo. Não necessariamente do teste. Eu acho que assim, os pontos positivos do Brasil, que no Brasil é difícil falar, né? Eu vou falar talvez do consórcio da Unicamp, que é o que eu mais conheço, né? Porque a gente tem diversos consórcios, né? Tem um esforço muito grande para ter muita questão clínica, com casos clínicos, né? E no teste holandês, a gente fez um estudo, que eu acho que até 2016, alguma coisa assim, acho que 60% era tudo questões de memorização. Então, eu acho que nesse ponto a gente está um pouquinho na frente deles, né? Agora, a estrutura que eles têm para o teste de progresso é uma estrutura profissional, né, Paulo? Eu acho que isso faz a diferença. Então, cada pessoa que participa do comitê central, eles têm horas dedicadas para isso, né? Então, na Holanda é tudo computado, né? Mas não existe necessariamente a troca de dinheiro, mas existe a troca de horas. Então, a pessoa que vai revisar uma questão, eles fazem parte de um comitê dentro da instituição e ele tem um tempo protegido para isso. Então, não é igual a gente que faz no nosso tempo livre, né? Você tem toda a periodicidade das reuniões, né? São 4 vezes ao ano o teste de progresso, e o teste de progresso em todos os currículos, eles têm o poder por si só de aprovar e reprovar o aluno. E na Holanda tem uma questão que é por lei, para o aluno se formar, ele tem que cumprir um número X de teste de progresso. O que muitas vezes, na minha opinião, torna uma situação muito bizarra, porque os alunos terminam os 6 anos, né, o bacharelado e o mestrado, só que às vezes faltam 2, 3 testes de progresso para eles se formarem. Nossa. E aí eles têm que fazer. Puxa. Eu conversando com o Carlos, eu percebi já desde do ponto de partida uma grande diferença, né? Ele me explicou como é que é feito o blueprint para fazer a prova. Só isso eu já senti uma grande diferença do Brasil, né? Você fazer realmente um consenso entre os participantes da prova do que deve cair na prova para depois se encomendarem as questões, né? Então, assim, e daí, na terça passada, o Carlos estava falando da questão da obsessão pelo planejamento que os holandeses têm. Talvez seja isso. E a gente, ao contrário, tem uma aversão ao planejamento. Paulo, não sei se é só o planejamento. Quando esse blueprint foi criado, nós estamos falando de consenso entre 4 escolas médicas, né? Então, assim, é muito mais fácil que no Brasil, né? Só o consórcio da Unicamp são 10. Mas eram 8 no início. Eu estava nele do início, eram 8. Quer dizer, tudo bem, 4 para 8, dobra. Mas 8 não é tanta gente assim que você impeça de fazer um consenso, né, minimamente adequado. Exatamente, acho que 8 não, mas quando a gente pensa nacionalmente, né? Assim, nacionalmente é mais complicado. Porque lá nós estamos falando 4, é um blueprint aceito nacionalmente, né? Porque tem 8 escolas médicas no total na Holanda, né? Então, acho que tem essa questão logística que é um pouco diferente. Eu concordo com você que a gente precisa investir nessa questão de formar blueprints. Eu acho que a gente falta até mesmo, pensando em currículo, essa discussão do que é a formação generalista, né? E se ela deve mudar, por exemplo, de região para região, né? O tamanho do nosso país, o que se ensina no Sul, muitas vezes o que é mais prevalente lá não funciona no Nordeste, né?
Mas a gente não tem essa discussão, né? Ou tem muito pouco, né? E acho que há uma discussão de que todo o conteúdo passível de entrar dentro do curso deve entrar, quer dizer, qual é a terminalidade do currículo, da graduação, né? O que se espera. Então, isso são coisas que ainda não estão resolvidas aqui para a gente. Eu acho que é verdade. E aí talvez isso dificulte um pouco. Mas, assim, eu trabalho muito com a questão daquele documento do Revalida, né? O Jorge está aqui também, já trabalhou bastante. Aquele conjunto de conteúdos que está descrito naquela matriz de conteúdos do Revalida, eu acho que é uma matriz factível da gente trabalhar. Agora, a partir daquele conjunto, poderia ser o start de se criar um blueprint adequado, né? Agora, eu não sei se você participou de muitas análises, aí é uma curiosidade minha. Eu tenho olhado, para quem não sabe, a AFIA faz um teste de progresso interno das instituições dela, e eu tenho notado que os alunos, quanto mais próximos do fim do curso, menor é o grau de aprendizagem ou de acerto de questões de um semestre para o outro, né? Então, a gente sabe que, tradicionalmente, quem entra num curso de medicina, das 120 questões, ele acerta cerca de 35% a 45%, né? E sai do curso de medicina acertando cerca de 55%, 65%. Mas a curva ela é muito mais inclinada no início do curso e no fim do curso ela tem um platô maior. Na Holanda é assim também? Paulo, é assim, na verdade, lá fora no platô, no quinto ano, geralmente no terceiro teste de progresso do quinto ano até o último, você chega a ver uma linha reta ou até uma queda. E a gente acredita aí que isso acontece muito por causa da mudança da formação, né? Então, você sai muito dessa questão aí de, na verdade, ter conhecimento, mas com um foco muito maior na questão de competências, né? Ou de EPAs, alguns currículos já estão mudando para EPAs, né? Então, isso reflete também na prova do teste de progresso, né? Porque você não valoriza tanto o conhecimento e o que você mais valoriza é a competência. Então, é isso que o aluno procura, né? Mas, por outro lado, nas provas de residência no Brasil, ele vai ser cobrado pelo conteúdo também, né? Isso, mas é aí que está, lá eles não têm a prova de residência, né? A seleção da residência é de outra forma. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente também precisa refletir aqui dentro do Brasil. Se a gente quer mudar a graduação, a gente fala que quer ter um sistema de competência e que a gente quer ter uma residência também que selecione bem, se a nossa principal entrada é uma prova de múltipla escolha, os alunos, na verdade, eles vão estudar para ir bem numa prova de múltipla escolha, né? Eles não vão estar preocupados com a aprendizagem, com a competência. A gente acaba criando essa cultura, eu falo muito que é uma cultura de passar na prova, né? Não importa o que você aprendeu, não importa nada, o que importa é se você passou ou não. Isso vai dizer se você é um bom aluno ou não. E a literatura, os estudos todos mostram, né, que o melhor preditor para a prova de conhecimento é a prova de conhecimento, né? E aí a gente não consegue mudar esse equilíbrio, né? A gente continua focando sempre no conhecimento porque tem a residência que vai ser conhecimento, né? Mas mesmo se a gente aumentar a taxonomia de Bloom, aumentar o foco das questões para conhecimento aplicado, para aplicação do conhecimento, para julgamento, será que isso não melhora também a questão, ou pelo menos reforça a questão da prática? Eu acho que não na prática. Eu vou te falar o que eu sinto, tá? Antes eu sinto que numa parte dos currículos brasileiros, quando os alunos entram do internato, eles querem praticar
mas não querem refletir a prática e nem estudar mais. E aí, aqueles 20% teórico que a gente tem no internato, em muitos lugares é deixado de lado e talvez trabalhado só a questão do raciocínio clínico, mas não a questão do conhecimento que embasa o raciocínio clínico. Entendeu? Ele não pega o que ele sabe e aplica na realidade. Então, a minha hipótese é que talvez se a gente fizesse uma junção melhor, fizesse questões de alta taxonomia ou de uma taxonomia melhor, a gente poderia, e tivesse uma carga horária de 20%, realmente que ajudasse a trazer o conhecimento aplicado à prática, a gente poderia melhorar esse aluno mesmo. Desculpa. Não, imagina, Paulo. Eu acho que assim, eu tenho um viés de estar dentro da Unicamp. A Unicamp, a prova de residência, ela é bem baseada em casos clínicos também, né? Só que a gente acaba atraindo alunos do Brasil inteiro, né? E alunos que estudam muito, né? Então, tem esse viés. Mas eu tenho minhas dúvidas se só questões clínicas, porque, assim, pensando cognitivamente, o que a gente faz com as questões clínicas? A gente pega um caso clínico, muitas vezes baseado na vida real, e a gente diminui tanto o número de variáveis que cabe numa questão de múltipla escolha. Então, o máximo que a gente faz é colocar um distrator ou dois. Só que isso é uma representação muito diferente do que acontece na vida real, né? Na vida real, o cara vai estar lá no posto de saúde, vai chegar o paciente, ele vai mentir, ele vai falar coisa errada, o médico não vai entender, tem um monte de fatores que não estão representados nesse caso clínico de múltipla escolha, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa fazer pesquisa, inclusive, é entender se questões de múltipla escolha de caso clínico têm uma boa relação com o caso clínico na vida real, né? Se a pessoa que vai muito bem nesse caso clínico, ela também vai muito bem no ambiente real de prática, né? Ter provas práticas, eu acho que é relativamente inviável no Brasil. Na Unicamp, ano passado, teve 2.300 pessoas inscritas, né? Você fazer isso como prova prática na primeira fase é quase impossível, né? Na segunda já é muito difícil, né? Mas eu acho que a gente precisa pensar em outros meios de avaliação que não sejam apenas múltipla escolha, né? Então, por exemplo, nós hoje em dia temos, por exemplo, questões com respostas super curtas. Então, você não tem as alternativas, mas é uma resposta curta que o aluno tem que fazer. Isso melhora a qualidade psicométrica da prova e também dificulta a prova para o aluno, né? Nós temos, por exemplo, os testes situacionais, né? Que também são umas ótimas ferramentas para fazer. Então, acho que a gente precisa pensar em vários métodos para conseguir avaliar o aluno. Acho que isso vai muito no sentido da avaliação programática da Holanda e do sistema de avaliação dos Estados Unidos, né? Que a gente tem duas grandes linhas de pensamento aí, que é a linha mais europeia e a linha mais americana, né? E que eu não sei, eu posso estar muito enganado, mas para mim elas convergem muito facilmente, né? Eu acho só mais uma questão de marketing do que de base filosófica. Eu acho que elas convergiram nesse momento do sistema de avaliação e avaliação programática. Mas os Estados Unidos, ele tem esse viés psicométrico muito forte, né? Então, as provas do National Board é só sobre psicometria. Enquanto, por exemplo, na Holanda, a gente não tem isso. A avaliação é muito mais fundamentada no construtivismo, na questão de acompanhar ao longo prazo. Então, não tem uma grande prova assim, na medicina na Holanda, né? Então, aquele formato portfólio, né? Que segue o aluno, segue o que o aluno tem feito e vai olhando, né, as variações, etc. Exatamente. Esse problema, por exemplo, esse foco muito grande na psicometria nos Estados Unidos,
causou um problema muito sério, né? Com a implementação que eles tiveram do USL1, que é no final do segundo ano, né? Que não importa como o aluno ia, se ele passasse, ele seguia clínico, senão ele estava reprovado. Muitos alunos pararam de ir para a universidade, porque eles precisam estudar para passar na prova. E estudar para você passar na prova, não necessariamente é a melhor estratégia você ir para a aula. Então, eles ficam em casa estudando, como a gente faz para o cursinho. Né? A gente Na tem umas verdade, aulas... é pior ir para a escola, né? Exatamente. Exatamente. Distrai. Então, e eu acho que isso é uma distorção que está começando a acontecer no Brasil, né? Os cursinhos para passar nas provas de residência, né? Então, alunos estão abrindo mão de experiência prática, eu acho que todo mundo entende que seria mais importante para a formação deles, para ir para cursinho, né? E eu acho que isso vai criar um problema. Eu acho que é uma distorção que a gente dá, que cria quando a gente dá esse enfoque muito grande a uma prova, né? Bom, não sei se alguém, como a gente está em pouca gente hoje, eu até ia propor que a gente conversasse mais do que fizesse o esquema normal. Eu não sei, só eu estou perguntando, mas tá, o microfone está aberto aí, quem quiser participar. O Jorge já se colocou algumas vezes no chat, mas esteja à vontade, gente. Somos só 19 pessoas na sala. Loiane, se quiser aproveitar, colocar o seu orientador na parede também. Podíamos fazer esse bate-papo de uma forma mais aberta mesmo, Paulo. Talvez se você botar a questão norteadora, ajude, mas a gente, ao invés de estar em pequenos grupos, poderia explorar mais, porque eu estou assim, bastante, como é que eu diria, impressionado mesmo aí com as questões que o Dario está colocando, e a gente faz uma série de reflexões, né? Porque, na verdade, essa coisa de avaliação, ela a gente sabe, né? Isso já virou até chavão, que a avaliação é o rabo que mexe o cachorro, é como faz o estudante aprender. Então, todos nós já repetimos isso, mas a gente não pensa efetivamente em algumas coisas que são mais profundas. A primeira delas é qual o papel dessa coisa cognitiva mesmo, da cognição, nesse sentido mais amplo que o Dario aborda, que envolve a consciência, né, e até uma parte que é mais inconsciente, que é quando a gente lida com habilidade e atitude, provavelmente tem gestos, tem situações onde o aprendizado ele passa até para uma coisa menos consciente. Mas o que me pergunto, né, é o quanto a gente precisa realmente de todo esse cabedal, né, de coisas que a gente ensina a nível da faculdade. Você fez uma afirmação, Paulo, que foi bastante provocante, né? Será que a gente precisa desse currículo terminal, né? E precisa fazer a avaliação como se fosse uma terminalidade curricular, quer dizer, que essa formação tivesse? Quer dizer, quanto a gente pega muito pouco o processo de aprendizado, o processo de evolução, e a gente pega mais o que está por baixo do processo de evolução, de aprendizado, que é em outras palavras, é o conteúdo, não é outra coisa. Então, por mais que a gente fuja do conteúdo, no final a gente volta para o conteúdo, né? E isso, especialmente no teste de progresso, sempre me inquietou muito, né? Nessa hipervalorização que nós... não diria que é hipervalorização, até porque eu conheço pouco assim, de experiência prática, de ter aplicado teste de progresso, ter elaborado, e já assisti muitas falas da Angélica, já assisti muita coisa, li sobre isso também, agora na ABEM, para a gente se posicionar frente ao Nordeste com relação ao teste de progresso. Mas são preocupações assim, quer dizer, o que é que a gente ensina na escola, qual o papel do conteúdo nisso aí, né? Se esse conteúdo ele precisa ser aferido nos exames de alta high stake, né? Esses exames de alta performance que vão definir a vida
das pessoas, ou se a gente teria outros métodos de estar olhando mais os processos de aprendizado, né, nessa linha do que o Dario falou aí. Então, bastante inquietante as questões que a gente está abordando aqui hoje. Me deixou com muitas pulgas atrás da orelha. Que bom. O nome do negócio é Provocações, é por aí mesmo. A Célia, a Ellen, a Silvia estão falando que roda de conversa é uma boa mesmo. Vamos fazer perguntas direto para o Dario, conversar. A Natália está até falando da questão da avaliação como mecanismo gerador de nota, né? Eu costumo falar que é o Pac-Man, né? Os alunos ficam comendo pontinho. E o Pedro também levantou a mão. Acho que a Silvia ligou o microfone. Pedro, do Espírito Santo, atualmente. Olá, boa noite a todos, boa noite, Paulo e demais. Eu só queria fazer seguindo aí na linha da provocação, né? Eu acredito, o professor Jorge falou do conteúdo, na verdade ele sempre vai ser importante mesmo, né? Que é uma parte da competência, né? Eu só queria dizer o seguinte, que às vezes o professor, o corpo docente da instituição, ele reserva pouco tempo para realmente esse processo avaliativo. Como o professor Dário falou, a questão de múltipla escolha, ela serve para classificar e ela tem também a sua utilidade, mas é muito importante essa questão do aluno escrever, né? Ele mostrar o seu conhecimento, não são as opções ali, que a vida não é assim, não vai dar as opções, ele tem que tomar uma conduta. E muitas vezes não é utilizado exatamente pela escassez do tempo que o professor tem para fazer a correção. Eu acredito realmente, acho que isso é ponto pacífico, né? A questão como a avaliação é muito importante, o tempo do professor ser dirigido para isso, né? Então, estimular realmente que haja as construções de situações mais próximas da realidade, que permita o aluno criar, ele coloque, né, ele construa respostas, né, que atendam à situação, e, logicamente, o professor poder corrigir. Isso é possível com o que a gente está vivendo agora, porque esses professores, eles gastam muito tempo exatamente com exposição do conteúdo. O conteúdo, ele é importante, mas como a gente transmite, principalmente nas escolas tradicionais, né, ou mesmo naquelas que utilizam metodologia ativa, mas na hora de ter o encontro de conferência, ou ter o encontro de transmissão, ou de estudo, ser baseado em transmissão, né? Então, você tem aquele professor muito especialista falando, comentando, né? E a gente sabe que não é assim que a gente aprende, né? Então, com as videoaulas, que, por outro lado, essa exposição, ela é importante para muitos alunos que não têm o hábito da leitura ou não têm o hábito do entendimento, mas não no momento em que o professor está em sala de aula. Então, acredito que a tecnologia, com as videoaulas, né, ocupando um espaço aí de construção do conhecimento, possa desocupar um pouco o professor para poder executar as atividades de extrema importância. Como, por exemplo, corrigir uma prova, como elaborar uma prova adequada que faça a aferição daquele conhecimento que é necessário. Acho que foi o professor Jorge, foi o próprio professor Dario que falou, né, do concurso de residência, que passa a ser um elemento que separa, né, os bons residentes mesmo. Então, veja que coisa interessante, uma prova de múltipla escolha, né, e que seleciona os melhores, os alunos mais dedicados, os trabalhos mostram isso, né, então tem o seu valor, né. Então, mas eu vou começar pelo final. Eles separam os melhores alunos baseado no conhecimento. Mas aí a gente precisa saber se é esse o médico que a gente quer na nossa residência. Se você quer um médico que tenha muito conhecimento, ou você quer um médico que tenha essa formação mais humanista, essa competência, e isso uma prova de múltipla escolha não vai capturar. Eu acho que um dos pontos que você traz que é muito interessante que talvez seja mais voltado aí para a área do básico, né? Esse tempo e tal. Eu gosto muito de trabalhar com a parte mais clínica, e a forma que eu vejo essa questão da avaliação na parte clínica, e aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, na Unicamp, onde a gente tem, os alunos, eles têm, sempre que eles estão no estágio, eles têm um supervisor lá.
Talvez isso possa ser exceção, mas eu sei que em vários lugares isso acontece também. E naquele momento, ele pode se tornar tanto um momento avaliativo, um momento de feedback, e é uma oportunidade que a gente não usa para muita coisa. E aí você tem um rodízio clínico, e aí a decisão que o aluno passar ou não é uma prova. Enquanto você consegue acompanhar ele em todo o rodízio, vendo ele exercendo a profissão. Então, acho que talvez não é necessariamente só pensar em provas, mas é pensar, eu estou aqui passando a visita, tenho 6 alunos. Como que eu posso criar nesse momento, um momento que a gente consiga avaliar o aluno, e aí a avaliação não é de uma forma punitiva, né? Como a gente consegue dar a devolutiva para o aluno, feedback, como a gente consegue fazer o aluno refletir na prática dele. Se a gente engloba isso pensando no ambiente real de prática, você não precisa fazer a avaliação, porque você já está avaliando no momento mais autêntico possível que nós vamos ter de avaliação dentro da medicina, né? E aí isso me remete de volta ao ponto do Jorge, que é o conteúdo, o que vamos fazer, precisamos de conteúdo. Eu acho que o Brasil tem uma grande diferença para os países que são desenvolvidos, né? O nosso aluno de 6º ano, ele forma e 70% não faz residência. E aí eles podem ir para qualquer lugar. Enquanto, por exemplo, na Holanda, no Reino Unido, nos Estados Unidos, você é obrigado a fazer uma residência. Então, a gente passa de pensar a formação médica de 6 anos, indo para 14, 15 anos. Então, o conteúdo se dilui muito mais. E aí, claro, tudo tem suas vantagens e desvantagens. O nosso aluno do 6º ano, ele tem uma experiência prática, uma experiência clínica, que quase nenhum do mundo inteiro vai ter, porque os nossos alunos estão lá, vivenciando, aprendendo, muitas vezes sozinhos. Então, eles saem bem formados, mas a gente precisa pensar se é esse o tipo que a gente quer de formação, né? Se a gente aceita com um aluno de 6º ano, que talvez ainda não tenha adquirido tudo, e isso não é por culpa dele, é por culpa do nosso sistema, se ele deveria estar na porta da emergência, geralmente nos bairros mais pobres, né, que é o que acontece, onde você acha o seu emprego primeiro, e você ganha a sua experiência lá e vai subindo, né? Então, eu acho que essas decisões, elas englobam vários problemas sistêmicos que nós temos no Brasil, né? Eu só queria completar um fator. Posso falar, Paulo? É o seguinte, Paulo, veja, né? Por favor. porque assim, eu concordo, né, e nós podemos melhorar muito a forma de avaliar, mas tem 2 fatores que eu gostaria de trazer para a discussão, né? O que o professor Paulo comenta, né, no teste de progresso, você tem um platô ali no internato, quando poderia se esperar realmente, porque é o último ano onde o médico aprende mais, é o ano que ele mais aprende a ser médico, né, ali na execução e tudo mais. Então, era de se esperar que numa prova que é muito bem construída, pelo menos é o propósito do teste de progresso, né, que não tenha o enfoque na memorização, ele pudesse se dar bem, porque ali, na verdade, é uma amostragem de situações diferentes do dia a dia, da qual o médico precisa estar preparado, né? Ele está num determinado serviço e ele se dedica àquilo e ele aprende, mas ele, ao ser médico, ele vai atender outros lugares, né? E ele precisa ter um conhecimento, eu diria, ali mínimo, da área, das situações novas que possam aparecer. Então, essa questão de fundamentar e de basear os conceitos, ela tem, eu acredito que tem o seu lugar. Então, assim, esse é um ponto. E o segundo, tem um fator de neurociência mesmo, né? Que é o fato que a gente... o fato de ter uma prova ou ter algum momento pontual, ele estimula o ser humano, o ser inconsciente, a buscar aquilo além do trivial, além do que a prática está demonstrando. Se ele tem aquele processo, ele se preparar.
tirar isso, eu até vejo por experiência, que eu fiz várias experiências, né? Um bom aluno não precisa de nada, né? Mas o aluno que a motivação intrínseca ela não é tão forte, ele tende a se acomodar, né? E aí ele deixa de aproveitar melhor esse tempo de formação. Então, assim, eu acho interessante a questão do instrumento nesse sentido, porque nós não conseguimos o tempo todo fazer essa motivação intrínseca extrapolar, né? Melhorando esses instrumentos. Porque se você bota também uma avaliação que ela vai estimular a memorização, ainda que seja de muita escolha, aí o aluno também tende a se afastar da prática, do internato, para poder se dedicar na prova, porque a prova pode reprovar. Então, são fatores que têm que estar juntos, né? A presença do instrumento e o instrumento bem elaborado. Por isso que eu falo que o professor tem que ter um período grande dedicado para avaliação. Sim, Pedro, de forma alguma eu defendo que não tenha avaliações. Eu acho que é como você monta esse sistema de avaliação. Eu acho que a gente precisa pensar mesmo de forma curricular como a avaliação é pensada. E eu vou te dar um exemplo, que é uma coisa que eu estudo muito e que eu gosto de estudar e fazer pesquisa, que é quando você tem essa avaliação, esse ponto único de avaliação, o que o aluno geralmente faz? Qual que é a estratégia que ele usa? Geralmente ele estuda 1, 2 dias antes, certo? Todo mundo aqui já fez isso, né? Não? Sim, sim. Obrigado, Silvia. E aí, o que isso acontece? Primeiro, por que os alunos fazem isso? Acho que é a pergunta mais importante. Porque essa é a melhor estratégia de estudo para aquela prova. Acho que isso a gente precisa ter claro. É a melhor estratégia de estudo para aquela prova. Só que o que acontece com a nossa retenção depois? Quem é que já estudou a noite inteira, 2 dias depois esqueceu o que estudou? Então, a gente precisa pensar em avaliações que evitam esse tipo de comportamento do aluno. Então, quando a gente fala em ter uma avaliação, a gente está criando esse sistema. Quando a gente fala em ter diferentes momentos de avaliação, em diferentes métodos de avaliação, aí o que importa não é a estratégia do aluno, mas é a parte da competência dele, é o que ele está fazendo na prática, é o que ele está aprendendo dos casos. Então, a gente tenta montar sempre pensando em que englobe tudo e que a gente não deixe ele focar em um momento, para a gente evitar esse comportamento dele. Mas a avaliação, ela é importante e ela tem uma importância muito grande que é muito pouco discutido no ensino em saúde. Você fazer uma avaliação, ela é mais importante para a sua retenção do que você reestudar o mesmo conteúdo. Isso chama o efeito da testagem. Existem, assim, evidências em todos os lugares mostrando que, de fato, isso ocorre. Então, a avaliação tem essa parte essencial também para a aprendizagem. Só que a gente não pode usar ela de mal forma, né? Eu acho que esse é o problema que acontece muitas vezes. A Silvia também estava querendo falar, né, Silvia? Obrigada, gente. Que prazer, né? Eu pensando o privilégio. Então, obrigada, Paulo, obrigada, Valéria, e obrigada, professor Dario, o Dario, que eu ainda estou aprendendo a pronunciar teu nome, porque tu me fazes, primeiro, como colega tua de profissão, né, eu também venho da psicologia, pensar que a gente tem alguns dilemas, né, Dario? Um é a questão que o Paulo te provocou e que eu queria te ouvir um pouquinho mais, que é sobre o sentido da cognição. O Paulo fez uma relação que eu acho muito legal, que é a relação cognição-conhecimento, que eu diria que é mais usual, mas eu tenho pensado, Paulo, que a cognição está atravessada pelo afeto, né? Ela está atravessada pelas condições sociais, Dário, e queria te ouvir um pouco
sobre a perspectiva que tens assumido ao definir a teoria da cognição, né? De que cognição tu falas? Porque eu acho que, às vezes, nós, professores, temos uma grande dificuldade de entrar em contato com o mundo que os nossos estudantes, os nossos pares estão vivendo, né? Tenho pensado muito nesse momento da pandemia. Paulo organizou uma experiência que eu estava até querendo, Paulo, estou escrevendo, pedir algumas narrativas, né? Aqueles 19 encontros, eu encontro colegas que referem a eles como momentos preciosos de formação, né? Momentos que agora, preciosos de informação, aí eu vou completar, porque trouxeram informação, então, né, o conteúdo, que é uma coisa que apareceu muito, mas preciosos de formação pela troca de afeto. Eu estava numa conferência sobre relações afetivas no encontro professor-aluno, Paulo, aqui na Federal do ABC, e por 3 momentos os encontros foram citados como exemplo, né, de que havia afeto nesse ambiente virtual. E citado como exemplo porque a saúde, em particular os colegas professores de medicina, às vezes são considerados como muito duros, né? E pelo contrário, então a gente estava na área de humanas, com os colegas dizendo, olha, vocês não sabem o que é que aconteceu. Então, queria ouvir um pouco mais o Dário sobre essa questão da cognição. E também queria te ouvir, Dário, sobre o trabalho, que eu fiquei imaginando qual o objeto de pesquisa na educação permanente, porque tem sido um grande desafio para nós que estamos com as perspectivas da interprofissionalidade nos cenários, essa troca com os colegas do serviço, né? E como é que tu tens aí, estás orientando, e fiquei pensando, unindo cognição, teoria da cognição e educação permanente e saúde, queria te ouvir um pouco. Mas muito obrigada, e você provoca bastante, né? E agora com a questão do ponto e dos vários pontos, nos leva a pensar mesmo o que temos feito aí de avaliação. Obrigada, gente. Silvia, muito obrigado pela tua pergunta. Eu acho que a parte afetiva e emocional, elas são algo que a gente estuda muito pouco, né? E a gente precisa estudar mais. A forma que eu entendo a cognição, ela vem da teoria de informação de processamento, né? Que é aquela analogia do computador, né? E ela é uma teoria muito individual, que por enquanto ela não considera todo esse contexto, né? Então seria mais voltado assim para como o nosso cérebro funciona, né? Que aí basicamente quando a gente ela divide em 2 tipos de conhecimento, né? Que é o conhecimento declarativo e o conhecimento procedural. E aí esse conhecimento declarativo é o que a gente lembra, são os fatos, eventos, e o conhecimento procedural é um pouco a linha do que o Jorge trouxe, que é o nosso inconsciente, né? Que é como a gente vai automatizando todos os nossos processos, tanto de raciocínio como motores, né? E em cima disso, eu trabalho com a parte de autorregulação também, né? Que aí a gente começa a colocar essas questões afetivas muito importantes, né? A questão de autoeficácia, questões motivacionais, uma linha de estudo que nós estamos começando, que eu acho que vai muito com o que você trouxe, que é como a autorregulação funciona em grupos, né? E tem uma série de estudos que começam a adicionar esse componente social como importante para a aprendizagem, né? Então, a gente começa mais ou menos juntando o Vygotsky com Bandura, né? Que são 2 grandes linhas de pensamento aí.
Mas, assim, tem pouquíssimo estudo com isso, acho que no ensino em saúde menos ainda. A parte afetiva, eu acho que é uma questão muito interessante. Eu não sou muito especialista nessa parte, aliás, não sou nem um pouco especialista nessa parte, né? Mas a gente nota no dia a dia que tem algumas coisas engraçadas, né? Muitas pessoas associam, por exemplo, uma boa aprendizagem com uma má experiência, né? E tem pessoas que associam ao contrário. E acho que a gente precisa aprofundar nessa e entender por que isso acontece. Uma das coisas com mais experiência é que a gente ressignifica isso com o passar do tempo para uma boa experiência. Então, a gente fala, aquilo lá foi ruim naquela época, mas me trouxe esse aprendizado, então isso me trouxe uma boa experiência, né? A gente meio que ressignifica as más experiências com essas boas experiências, né? Em relação à educação permanente, como aconteceu o Covid, a gente decidiu mudar um pouco o foco. Então, a gente, na verdade, está trabalhando com pesquisa qualitativa, né? Com entrevistas com os gestores da educação permanente, das unidades básicas, né? E tentando entender como eles têm usado esse momento de educação permanente por causa do Covid, né? Então, está sendo bem bacana esse trabalho e o próximo passo, inclusive, que nós estamos discutindo é como os profissionais de saúde eles começam a formar suas redes informalmente, né? Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito no Brasil, né? A pessoa se interessa, por exemplo, por ser preceptor, eles vão criando uma rede informal até que eles conseguem achar um programa formal de treinamento, né? Todos nós sabemos como esses programas mais formais funcionam. Acho que o Farm é uma experiência que conseguiu aglutinar muita gente, né? Eu acho que isso é bacana, acho que aglutinou para o ensino também. E, assim, eu não fiz Farm, mas conheço muita gente que fez, e sempre vejo essa relação afetiva muito forte. Acho isso muito bacana, né? O Farmer trouxe a questão do ensino, né? Eu acho que a gente também precisa criar esse movimento para a pesquisa, né? Eu acho que a gente precisa começar a criar essa comunidade de pesquisa também em ensino em saúde, né? Não sei, respondi tudo, Silvia. Mais do que respondeu, nossa, estou muito feliz e estou escrevendo aqui para uma amiga que foi da Unicamp, agora está aposentada, que é a Roberta Aze. Eu trabalho com Vygotsky, Roberta Aze com Bandura, e ela me disse, um dia nós ainda vamos nos encontrar. Então, eu estou escrevendo aqui, falando de você para ela, dizendo, olha, não é que talvez a gente se encontre mesmo. Nós somos muito amigas, irmãs, e a gente fica brincando uma com a outra, né? Silvia, antes de começar as provocações, eu estava numa reunião com ela. Gente, então ela vai rir muito, viu? Acabou de receber um WhatsApp dizendo que eu estava te ouvindo e que você disse esta frase que era dela. Mas muito obrigada. Eu acho que temos aí uma, né, com a tua juventude boa no sentido da abertura, né? Boa no sentido desta volta a este país, que não está fácil, né? Eu estive fora recentemente, e quanto lá tem coisas muito sedutoras, né? A Europa tem, né? Tem. E às vezes eu dizia assim, mas gente, não, uma paraense perdida aqui, eu tenho que voltar. E que bom que a gente pode aqui contar com toda a tua experiência, tuas aprendizagens, né? O Paulo, que também é alguém que trouxe sempre para nós do ensino na saúde, Dario, a questão da internacionalização, né? Não ter medo. Então, eu acho que estas são reflexões que vão nos fazendo criar, como tu disseste, essas redes. Muito, muito obrigada, e fico super feliz de saber que conheces a Roberta Aze, porque é alguém que me ajuda a olhar
o campo da educação, sempre me perguntando sobre a cognição. Ela me diz: tuas raízes, Silvia, tuas raízes. Eu digo: só na próxima vida agora. Obrigada, né? Obrigado a você, Silvia, e pela boa notícia de que a gente conseguiu impactar coisas boas aí, plantar sementinhas, né? E você é a próxima, né? Na semana que vem você está aqui, provavelmente sendo provocada. A Célia levantou a mão. Eu não gosto de falar tanto, gosto de ouvir. Boa noite, Dário. Dário ou Dario? Dario. Dario. Boa noite, Dario. Eu queria saber se você tem alguma coisa para contar para a gente sobre esse seu estudo, né, com as teorias de aprendizagem, que a gente vê muito hoje, né? Vários e vários livros e vários pesquisadores e todo mundo falando de teoria de aprendizagem, não, de estilos de aprendizagem, desculpa, né, de como os alunos aprendem, e se você está fazendo algum tipo de pesquisa ou estudou alguma coisa nesse sentido. Sabe, não estudei estilo de aprendizagem, eu sei que existem vários, eu acho que uma das grandes críticas internacionais que tem a esse sistema é que as combinações possíveis se tornam quase impossível você aplicar elas, né? Porque a pessoa não necessariamente tem apenas um estilo de aprendizagem, né? Mas, assim, não é uma área que eu conheço muito. Sim, é que pensando nesses vários instrumentos e tipos diferentes de avaliação, eu acho que se a gente se aprofundar nisso, a gente pode contemplar, né, o estilo de aprendizagem de cada um. Lógico que eu também concordo que é muito difícil a gente chegar a alguém puro, né? Cada um gosta de estudar de um jeito, mas em momentos determinados isso se mescla. Mas quando você fala que esse seu estudo, o estudo do cognitivo, né, da neuroeducação, fazer um estudo mais aprofundado desses estilos talvez auxilie a gente a entender melhor o processo avaliativo, que infelizmente no Brasil ainda é visto muito como algo que cobra uma nota, né? Sim, acho que sim, sabe? Eu acho que uma das questões importantes, eu acho que a avaliação a gente precisa sempre ter muito claro o que a gente quer avaliar. E geralmente, quando eu falo da avaliação, eu sempre tenho em mente que o meu objetivo final é o ato profissional, e não o estilo da pessoa, e não como ela aprende. Então, quando eu penso em avaliação, e esse é um viés meu, tá? Que fique bem claro, né? Eu entendo a avaliação como essa forma de nos dar pistas sobre a pessoa como profissional. Então, as avaliações que a gente monta, que eu penso e que a literatura tem trazido, é mais para ver essas diferentes vertentes do ato profissional, e não necessariamente do estilo da aprendizagem ou como ela aprende por si só. Eu acho que tem coisas muito importantes, né? Eu acho que, por exemplo, a gente sabe que tem pessoas que são mais visuais, pessoas que são mais de leitura, tem pessoas que são mais auditivas, e eu acho que esse foi um bom ponto. Eu estou aqui, eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar isso, se nossas avaliações também incluem isso, e sinceramente acho que não. Porque a gente usa muito pouco vídeo, por exemplo, para avaliação, era algo que a gente poderia usar mais, né? E acho que é um ponto importante para... interessante. Acho que pode ser uma avenida bem interessante de pesquisa. Obrigada, viu? Gostei o seu tentar entender como seria esse futuro profissional, entender as nuances dessa formação. Achei bem interessante. Muito obrigada. Para variar, né, me provocou, já estou com vontade de estudar. Pena que eu não dou conta de estudar tudo que eu quero estudar.
Precisa dar. Para que dormir 8 horas, Celi? Desperdício. Ah, porque eu sou muito dorminhoca. Jorge levantou a mão também. Daria, eu vou fazer uma provocação aí mais profunda, até epistemológica mesmo, né? Porque a gente vê essa questão da psicometria, né? Ela sendo realmente o tônus, que eu diria assim, da ciência, se a gente pode chamar isso assim, das bases científicas da educação, né? E muitas vezes eu não sei se essa intersubjetividade transformada em objetividade da psicometria, se ela dá certo, dá, né? A prova disso é que a gente está aí com os algoritmos das redes sociais, tudo isso mudando nossas atitudes, etc. Mas eu penso, se para uma finalidade educacional, se a gente não deveria retomar um outro caminho que não é o caminho, esse caminho dessa generalização matematizante, né? Buscando mais o caminho mais antropológico mesmo, de formação, de cultura, de formação de pessoas. Como é que você vê a possibilidade de conciliar essas duas grandes vertentes aí numa experiência científica educacional que nos mude alguma coisa, né? Que é o que a gente quer em última instância, para a gente não estar, sei lá, criando algoritmos que vão nos tornar cada vez menos humanos, né? Menos racionais, no sentido das nossas escolhas individuais. Como é que você vê isso aí? A pergunta é meio complexa. Me desculpe, mas eu gostaria de refletir hoje aí com alguém que está no outro lado também. Imagina, Jorge, achei ótima a tua pergunta. Como eu disse, cada vez mais eu sou menos psicometrista, né? Quando eu cheguei na Holanda, eu tinha essa formação da psicometria muito forte, que ela ia resolver todos os nossos problemas, né? Obviamente, isso é uma idealização que de fato não acontece, né? A gente olha o National Board, tem os melhores testes do mundo, e a quantidade de erro médico que tem lá é um dos maiores do mundo, proporcionalmente também, né? Todos nós temos que fazer exames psicotécnicos para tirar a carta de motorista, e a gente vê o tanto de acidentes que tem. Então, a psicometria ela tem uma limitação muito grande, né? Talvez a gente sinta segurança de que ter uma avaliação formal, que isso é algo bom, mas não necessariamente seja. Eu lembro que a primeira vez que eu encontrei o Case eu não sei se vocês sabem, mas ele, no começo da carreira, ele era psicometrista. E ele me falou, uma das primeiras vezes que eu conversei com ele foi, eu descobri que a psicometria não resolve quase nada. E eu acho que hoje eu entendo o que ele falou, mas naquela época eu não entendia. Mas hoje eu entendo. A gente tem uma prova com uma validade muito boa, com uma confiabilidade super alta. Isso não vai impedir da pessoa passar e no dia seguinte cometer um erro médico. Então, eu acho que a gente precisa pensar em sistemas. Quem garante isso são os sistemas. Então, o sistema europeu, por exemplo, de bem-estar, de formação, ele garante isso mais do que o sistema americano, que é um sistema psicométrico de certificação, que a cada 2 anos você tem que fazer certificação. Não importa por quê, mas você tem que ir lá. Os 2 anos é um chute também, a gente não sabe porque são 2 anos, não são 1, não são 3, não são 5, né? Então, assim, a gente tem essa ciência de dados, que eu acho que tem uma importância muito grande, tá? Não é desmerecendo, acho que a psicometria tem que ser usada, mas eu acho que ela não pode ser o produto final. Então, a gente precisa cada vez mais trazer essa visão construtivista, essa visão humana. A gente precisa entender que, muito provavelmente, uma prova psicométrica não vai conseguir captar
a relação médico-paciente. E a gente sabe que uma relação médico-paciente talvez seja o melhor preditor de que o paciente vai fazer o tratamento. E essas coisas a gente não consegue capturar psicometricamente. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa usar as evidências que nós temos das diversas áreas para começar a pensar no nosso currículo, para começar a pensar no que é importante no médico. Se uma das questões mais importantes é a comunicação, por que a gente não tem comunicação? Ou porque a nossa comunicação é muito pouco estudada, muito pouco dada, né? Mas não, a gente foca nossos esforços em fazer uma prova super boa. Então, por exemplo, a nossa prova da residência, eles ficam, acho que 6 ou 7 meses do ano montando a prova da residência. Isso é excelente, então a prova é boa. Mas é esse o tipo de residente que a gente quer? Ou a gente quer um residente que tem uma formação mais humanista, um residente que atenda bem o paciente, um residente que entenda como que é o SUS, né? Porque isso no contexto da Unicamp é extremamente importante, né? Acabamos de acabar as dúvidas, as provocações. As provocações, Só mais uma. Só. Vai. Dario, como é que, na questão da prova do progresso, né, que é uma coisa que a gente teve uma grande reação no campus Baixada Santista pelos outros cursos, imaginando um instrumento muito fechado, enfim, que não daria essa perspectiva do caminho, né? Então, lá a gente acabou não conseguindo, a gente acompanhou os alunos por 5 anos, mas depois não seguimos. E queria te ouvir um pouco sobre a potência da prova do progresso, como essa prova que vai te permitindo conhecer teu estudante em relação a outros que lhe são contemporâneos, né? Então, como é que você podia nos trazer um pouco, a partir daí dessa tua experiência, desse teu debate inicial com o Paulo, da questão dos consensos, das questões, né? O Jorge provocou também isso, quer dizer, mas a prova do progresso na sua potência de avaliação mais formativa, ou seja, que vai pegando o caminho do estudante. Silvia, eu acho que esse é um ponto muito importante que você traz. O teste de progresso foi construído, na verdade, para isso, né? Essa avaliação longitudinal que você vai acompanhando, né? Eu sou um grande defensor do teste de progresso, tá? Esse é o meu viés. Se me desse uma escola médica, eu acabaria com todas as provas múltipla escolha, teria teste de progresso e colocaria outras formas de avaliação durante as disciplinas, os módulos, conforme for. Ele tem uma série de vantagens. Eu acho que uma delas é uma medida que você consegue, de fato, seguir o aluno, enquanto as outras você não tem isso, né? As provas, quando são montadas por disciplina, módulos, blocos, como você quiser, você não tem essa linha temporal do aluno, né? Quando a gente usa as melhores práticas, né? Por exemplo, a gente tem uma matriz bem fechada, então você garante que ela tem o mesmo formato todo ano, então você consegue garantir que você está seguindo o aluno avaliando as mesmas coisas. Uma coisa que eu acho que é muito importante no teste de progresso é que você evita que o aluno estude para ele, porque não dá conta. Então, de fato, você está avaliando aquele aluno bom que sempre está estudando e que não estuda para uma prova específica. Eu acho que talvez uma medida de teste de progresso seja muito pouco. Na Holanda são 4 por ano. Eu acho que isso é muito. Inclusive, tem um teste que sempre tem uma distorção.
sempre tem uma queda, assim, ninguém sabe por quê. Aí a gente usa modelos estatísticos para corrigir, né? Usando boas práticas, obviamente, né? E sempre o feedback, né? E aí a questão do feedback é uma questão sempre complicada. Os holandeses, eles têm um sistema de feedback todo eletrônico, né? Então, com isso, eles conseguem seguir os alunos que entram, que não entram, né? E acho que uns 3 anos atrás, eles publicaram um estudo mostrando que os melhores alunos eram que entravam para ter o feedback. Só que a pergunta que a gente não sabe responder é: eles são os melhores alunos porque entraram para ter o feedback, ou entraram para ter o feedback porque são os melhores alunos, né? Mas ele começa a te dar todas essas ferramentas, todas essas possibilidades de análise, inclusive tem vários estudos que mostram que é possível identificar precocemente alunos que podem ter alguma dificuldade na parte de conhecimento, né? Então, acho que uma ferramenta, quando muito bem usada e estruturada, ela tem um potencial gigante. E se a gente entra na questão da psicometria que a gente estava discutindo, né, psicometricamente ela é muito melhor do que as nossas avaliações de bloco, de turma, sabe? E quando em consórcio, mais forte ainda, porque aí você tem conhecimentos de diferentes escolas, né? Então, quando a gente pensa assim, uma prova de um professor, aquela disciplina módulo, nós estamos medindo o conhecimento dele, o que ele acha certo, correto. Quando a gente tem uma prova feita em consórcio, a gente começa a ter uma abrangência de conhecimento maior, questões diferentes. Então, isso traz coisas que são, assim, muito importantes para a formação do aluno, né? Fora que você pode usar o teste de progresso como instrumento de avaliação do programa, né, do curso. Então, você consegue colocar mais um nível de análise onde você olha o que os alunos tiveram de conteúdo com o que eles estão acertando ou não, né? E daí você conseguiria até testar a efetividade de diferentes estratégias de ensino, até poderia pegar a ideia da Celi, né? Diferentes estilos de aprendizagem, e eu testaria uma coisa com a outra, posso até juntar MBTI ou alguma coisa equivalente. Paulo, nessa linha, eu fiz alguns estudos quando eu estava lá. Por exemplo, um deles foi comparando o crescimento das questões divididas em baixa e alta taxonomia de Bloom. E aí é maravilhoso, você vê, entrou no mestrado, até o mestrado vai questões mais baixas de taxonomia, mais alta, e a de clínicas aqui embaixo. Entrou no mestrado, cruza. Pô, a coisa mais linda é isso, né? Então, você vê que realmente a prática clínica, ela traz esse raciocínio mais complexo, né? Então, isso é uma forma. Outra coisa que a gente usou o teste de progresso foi para comparar estratégias de currículos diferentes. Então, a gente usou no caso de oncologia, que foi a parceria que a gente fez. Então, a gente pegou todas as questões do teste de progresso, todas as questões que eram relacionadas à oncologia, a gente separou, e aí você vê, quando você tem um bloco de oncologia, você vê o conhecimento crescendo assim exponencialmente. Quando a oncologia é espaçado, você vê ele crescendo assim bonitinho. Então, isso começa a trazer evidência para as suas estratégias educacionais. Se elas estão funcionando, se você precisa fazer ajuste. E isso dá para você fazer com quase todas as áreas, né? Eu acho apaixonante teste de progresso. E gostaria de que a gente... Daí sabe disso, ele já foi convidado nosso, e eu acho que a gente aproveita pouco esse instrumento que está disponível e que tem tanto poder. Mas, gente, são 8:55. Eu quero saber se alguém quer colocar mais alguma coisa.
e agradecer, Dario, muito você pela sua disponibilidade, pela capacidade que você teve hoje de mostrar sua adaptabilidade, né? Então, não foi um teste de progresso, foi um CAT, né? E a gente mudou a forma, mesmo sem combinar, a gente tinha construído uma questão, né, para ser discutida, mas eu acho que não, hoje não cabia, e aproveitar a próxima semana é a Sílvia. Então, Dario, você pode vir colocar lá na parede também, na semana que vem, né? E eu espero que tenha mais gente. Eu também fiz um teste hoje de não enviar de novo o e-mail para as pessoas, relembrando, né? Enviei 2 semanas em seguida, não modificou muito a frequência. Essa semana eu não enviei, até porque estava preso em reuniões, mas caiu bastante. Eu vou enviar de novo semana que vem, Sílvia. Vai ter mais gente, eu vou fazer mais marketing para você. Com certeza, um monte de gente vai querer te ouvir também. O do Dario está gravado, eu vou fazer marketing da gravação. Obrigado. Oh, imagina, Dario. Na verdade, a gente agora está nesse momento, né, Paulo? Todos nós muito intensos na graduação e vários de nós estamos virando. Então, acho que também a gente tem esse momento, né? Mas acho que senti falta do e-mail, porque ele me organiza um pouquinho. Eu estava fazendo jantar e disse que horas é que eu tenho que estar lá. Mas foi ótimo, porque acho que isso que Paulo diz para nós, Dario, com a sua possibilidade, né, de topar a roda de conversa, o que tu nos ensinas muito é essa possibilidade de olhar e conversar sobre cognição, psicometria, medidas, sabendo que a gente fala com as pessoas e das pessoas. Foi muito bom, foi uma noite inspiradora. E, além do mais, saiu aqui com bandura e com vigotes na minha cabeça. Obrigada. Além do que a Silvia falou, eu acho que esses eventos, né, cada vez que a gente sai cheio de inquietações, né? A Sara disse assim, gostaria de estudar tudo, né? É mais ou menos como a gente se sente. Mas eu sinto que, viu, Paulo, que não foram só aqueles grandes eventos com as 700 pessoas que estão contribuindo, não. Certamente que nós, nesses pequenos grupos também, a gente tem tido a oportunidade de atingir uma profundidade, sobretudo graças à excelência dos convidados que você tem trazido, né, que são pessoas que realmente têm experiência, têm vivência, que tem sido muito boa. Eu acho que a gente pode trabalhar um pouquinho mais nisso, no marketing mesmo, como você falou, mas mesmo em pequeno grupo, né, tem sido experiências muito, muito ricas em termos do que a gente tem discutido e que tem trazido ideias novas aí. Certamente, cada um de nós pode ser também multiplicador. Mas vamos trabalhar para trazer mais gente para poder aproveitar disso também. Obrigado aí a vocês. Não, obrigado, Jorge. Você sabe que eu prefiro qualidade do que quantidade. E aqui eu choro bastante também, porque foi um choque essa mudança. Mas vamos lá. Daí, quer falar alguma coisa? Pessoal, eu queria agradecer muito a vocês aí. Eu também tenho aprendido muito com vocês. Eu tenho acompanhado quase todos os encontros, acho que faltei só um. E eu acho que a gente precisa de momentos como este, porque é uma troca de experiência muito grande, sabe? Eu acho que a gente não dá conta de aprender tudo, estudar tudo, mas eu acho que escutando um do outro e construindo junto, acho que a gente também cresce bastante, a gente também vai aprendendo coisas novas, e eu sou muito grato por isso, pelo Paulo aí, por estar me incluindo aqui nesse grupo, né, por acabar de chegar faz um tempo já, 2 anos quase, Paulo, né? Que eu estou de volta, mas que eu não conheço quase ninguém, e estar conhecendo vocês tem sido muito gratificante, aprendendo muito com vocês, as experiências, as histórias do Brasil lá fora. Isso só me dá mais alegria para ficar por aqui. Bom, eu agradeço vocês todos e uma boa noite, e aproveitem a noite, a semana e até terça-feira que vem. Obrigado.
E eu senti falta da Rutiene falando hoje, estava quietinha. Eu não quis falar, não, porque eu acho que eu ia complicar muito. Que eu tive, eu acho que eu ia acabar provocando muito, porque eu tenho umas inquietações que eu não consigo nem resolver com meus gurus, o Rui Guilherme e o Antônio Sansevero, né, que são dois expoentes também dentro de estudo de educação, né? E eu digo, não, deixa eu... Tem muita gente para falar, deixa eu ouvir. Mas gostei muito, acho que cada vez pior, né? Cada vez a gente sai pior, é a verdade. Mais mexido. Agradeço muito, Dario. Aliás, adoro os psicólogos. Eu conheci um agora na universidade. Eu posso convidar a pessoa que não é do nosso grupo? Claro, à vontade. Esse rapaz que eu conheci agora, eu não sei, conhecendo ele, de repente você até gostaria de conhecê-lo. Ele está muito... Ele está estudando muito os TICs, né? Tecnologia de Informação e Comunicação. Ele é um rapaz jovem, um psicólogo, mas ele tem um conhecimento. Tudo que ele faz, eu fiz agora um curso com ele, até pela CAPES também, e ele mexe muito com a gente. É muito, muito bom essa história de tecnologia, mas você vai usar para quê? O que você quer com isso? É isso que ele faz. Então, é incrível. Como é que você não sabe o que é que você quer que seu aluno aprenda? O que é que você quer? Você vai mobilizar ele em quê? Então, para que você vai usar tecnologia? Isso foi maravilhoso. Eu nunca vi ninguém mexer comigo da maneira que esse rapaz mexeu. O nome dele é Marcelo Renklein. Ele tem um bocado de vídeo sobre tecnologia muito bom, de informação. Eu vou chamar ele para provocações, porque eu acho que ele vai ser muito bom ele aqui. Daqui a 15 dias tem o Valdes Bolela, que é especialista em avaliação. Daí você também provoca ele. Quem sabe? Não, avaliação... Eu acho que a avaliação não é pensar... Eu posso escolher uma coisa, uma forma, uma maneira de avaliar. Tudo bem, a gente já combinou, todo mundo está preparado para fazer. Mas a gente tem que pensar em cada pessoa é uma avaliação. Cada pessoa vai ter... Então, eu não posso fazer igual para todo mundo, porque eu vou acabar não contemplando algum. Uma amiga minha estava me dizendo, porque meus filhos todos são ótimos, maravilhosos, mas tinha um que era ovelha negra, se saía sempre mal. Aí foi para os Estados Unidos, quando chegou lá, acabou indo para a universidade. Por quê? Porque ele foi estudar lá e, de repente, os professores lá notaram que ele era diferente e, ao invés do que ele sofria aqui, ele lá passou a ser... Peraí, vamos atrás desse rapaz, vamos ver o que é que ele quer. E hoje ele está muito bem lá. Então, eu acho que o exemplo que eu quero dar é esse. A avaliação é eu estar preparada para avaliar todo mundo. Não para avaliar, mas avaliar cada pessoa. E ele falou nisso, o Dario, né? É ver o aluno que está diante de nós. O negócio é bem complicado. Tiene, acho que isso é perfeito e é a tendência aí do ensino, né? Tentar você fazer um ensino individualizado, né? O CAT é uma forma que a gente consegue fazer da parte de conhecimento, mas eu acho que, de novo, na parte clínica, eu acho que isso, a opinião do professor conta muito. A pena que a gente distorceu esse sistema, né? Criando as notas de conceito, vendo uma vez e tal, mas é o momento que você consegue avaliar cada um individualmente, entender o que eles estão fazendo, então, a gente precisa repensar esse carinho da avaliação na parte prática, individual, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Entender que é uma pessoa, né? A gente não está formando um produto, a gente está formando uma pessoa para cuidar, né? Eu acho que é mais difícil ainda, né? Eu estou sentindo muito isso, porque a nossa escola recomeçou, então recomeçaram os tutoriais. Você estava falando que o aluno não estuda, o nosso estuda de segunda para apresentar segunda e quinta ou para apresentar terça e sexta, segunda e quarta série, terça e quinta série.
Então, eles são obrigados. E tem aqueles que a gente vê que tem dificuldade de falar durante o tutorial, não é porque ele não estudou, é porque ele tem dificuldade realmente. Nas outras aulas, eles podem até não colocar imagem, mas no tutorial ele é obrigado a ficar com a imagem. E eu fico aqui fazendo o que eu não fazia na sala de aula, que é colar no rosto da pessoa, de ver as expressões do rosto da pessoa. Então, como é que eu vou estimular o aluno sem constrangê-lo? E eu estou sentindo que um aluno eu já deslanchei. Em 3 tutoriais, um eu já deslanchei. Um eu ainda não deslanchei, mas eu senti hoje, porque aí a gente conversa e eu digo, não, preguiça, realmente, a pandemia dá uma preguiça, né? Então, a gente começa a conversar nisso aí, mas, na verdade, eu estou desencavando a minha avaliação, porque eles sabem que cada encontro eu estou avaliando, tanto a abertura do problema como o fechamento. E eu faço questão que todo mundo trabalhe, e eu digo, agora na pandemia é 10 para todo mundo, porque o indivíduo se interessou, o indivíduo trouxe contribuições, ele foi suficiente, eu não posso dar mais do que total de pontos. Eu penso assim. Não é como quando eu fazia presencial. Era muito mais, os décimos, etc. Agora não, trouxe contribuição, eu vi que ele tem suficiência, o estudo dele, o outro foi melhor, mas ele teve um estudo que eu achei que foi suficiente, que agora sim, ele pode estudar 2 dias antes da prova, porque aquele tutorial ali já deu condição a ele, de agora ele, com calma, estudar para a prova, né? Para uma prova cognitiva geral, que a gente tem 2 no módulo. Fora as habilidades, etc., que ele não está tendo. Mas, então, hoje, com essa tecnologia, eu estou conseguindo avaliar melhor e dar um feedback melhor, porque com minha avaliação, eu quero que ele seja melhor, ele se supere. Eu não quero que ele seja o brilhante que o outro é. Que, para mim, um brilhante e ele, na hora do cenário de prática, pode até ser invertido, não é? Então, eu quero isso, que seja suficiente para o que eu estou trabalhando, né? E aí eu também acabo estimulando ele, né? Para o outro que está aparecendo mais. Então, é terrível, é muito sofrido, né? Porque eu fico assim pensando, esse indivíduo vai se formar, esse indivíduo vai passar de série, vamos dizer, é tudo responsabilidade minha. Né? E depois eu vou ver no cenário de prática e vou apontar, né? E com isso eu levo também o atitudinal. Eu levo o atitudinal, quer dizer, essa inércia que às vezes o cara está todo deitadão lá para fazer, é assim que você vai atender seu paciente. Então, não é um professor chato, é um professor que está pensando em seu comportamento, em sua imagem. Imagina, eu entro no consultório, o médico está lá todo, o que foi? Não é? Então, é a mesma coisa do aluno que está fazendo um tutorial comigo. Então, tudo eu pego e jogo no cenário de prática, para ele se ver médico, ele se ver, entendeu? Olha, a gente está falando de um caso tão grave, a gente devia estar muito assustado e querendo estudar e querendo aprender. Então, eu fico levando... Quer dizer, eu acho que isso... E, no fim, eu vou ter que dar uma nota. Então, no meu caso, terça e sexta, eu estou avaliando 11 alunos e estou dando feedback e nota. Então, é muito sofrido. Tia, teve um ponto que você trouxe, que aí eu vou voltar para a sala, a questão dos estilos de aprendizagem. Na Unicamp, eu participo quase constantemente de uma simulação que a gente tem de atendimento a paciente diabético, que era presencial, e aí nós transformamos ela em online, mas assim, dentro do possível, né? Nós não estamos falando que vamos ensinar habilidades, atitudes, não, vai ser o que é possível fazer online, né? E uma das coisas que você trouxe foi uma das coisas que nós observamos. Tinha vários alunos que antes não participavam presencialmente, que eles participam pelo chat agora. Ficar cara a cara não é mole, né? Mas eles começaram a interagir, participar. Exatamente. Mas é porque ele olha para o professor, ele olha para os outros colegas, o que ele não fazia antes.
essa tecnologia agora está nos ajudando a isso, a gente se ver e acreditar e confiar, não é? E confiar, porque uma coisa que eu acho que atrapalha muito o aluno em sala é o ambiente seguro, que às vezes ele não acha que o ambiente é seguro, né? Então, o professor precisa fazer o ambiente ser seguro. É só o professor que pode fazer isso. Tá vendo? Você foi mexer comigo, Paulo? Mexi, mas é isso aí. Gente, vamos dormir com essa pulga e a gente volta a conversar sobre isso. E na semana que vem tem toda a afetividade que a Silvia traz e a gente continua conversando. O Dario vai estar aqui com a gente, eu espero. E boa noite, gente. Muito obrigado mesmo. Boa noite, gente. Tchau. Obrigado, Boa Dario. noite. Muito bom.